Caminhar com Deus é saber que todos os dias você vai precisar entregar o seu controle para quem pode resolver a sua vida. Se ajeita na cadeira, prepara o seu café, o seu chimarrão, o seu tererê e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, parola 142, a 15ª dentro do tema do Sermão do Monte. Já estamos chegando ao final do capítulo 6 e nessa semana a parola tem um convidado mais que especial. Paulinho, eu lembro de uma fala tua, que toda vez que a gente traz um convidado teu, você fala assim, ó, isso aqui é amigo da prateleira de cima. Então, hoje eu estou trazendo para a gente aqui um amigo da prateleira de cima, de Alto Quilate. Está com a gente aqui o pastor Marcos Amorim, que é pastor de pré-adolescentes, adolescentes e também do Ministério Pais e Filhos da Comunidade Vida Plena, aqui em São José dos Pinhais, igreja que eu congrego. Então, eu quero oficialmente, pastor Marquinhos, dar as boas-vindas aí à nossa roda de parola e te agradecer por ter aceitado esse convite e estar com a gente. Obrigado, Arthur. Tô bem contente de estar com vocês aqui, ter esse bate-papo gostoso, né? Tema desafiador, mas um tema muito importante. Estou contente. Obrigado pela palavra aí, por mais que eu acho que você deu uma exagerada nessa questão, mas vamos aí, né? Se você está falando, amém. Você está falando. Jamais, jamais. Oráculo, hoje a parola promete, cara. Vamos falar a respeito de ansiedade. E ansiedade é um tema que o nosso Mente Brilhante fica me provocando desde lá da primeira semana que a gente faz parola, porque, pastores, né, eu sou um cara que sofro muito com ansiedade, né? E a gente tem uma piada interna aqui, Marquinhos, que sempre que precisa fazer alguma coisa, eu acabo fazendo quase com 2 semanas de antecedência, porque eu gosto de deixar tudo arrumadinho, com muita ansiedade. Aí o Wilsinho, toda semana, fala, vamos falar semana que vem sobre ansiedade. Então, enfim, Paulinho, a semana chegou, vamos falar de ansiedade, né? E o mais ansioso de todos, que é o Wilson, não está aqui hoje, né? Mais uma vez está de disciplina, está de banco, mais uma vez. Marquinhos, bem-vindo, viu, querido? Aqui é assim, cara. A gente faz o seguinte: quando um sujeito não tá, a gente aproveita para falar mal dele. Depois nós temos que falar um pouco mal do 04 também, Arthur. Não deixa esquecer. No segundo bloco a gente fala. 04 hoje está de Mas de folga. fato, não, essa turma tá de folga. São os folgados, né? Quem trabalha nessa bagaça aqui somos nós e todo mundo já viu, todo mundo já percebeu, não é segredo para ninguém. É nóis, Ó, outra coisa, deixa eu fazer um apontamento. Legal o Marquinhos ter vindo de Laranja para Oleiros, né? O cara já, ó, entrou no figurino para valer, um forte candidato a 05 aí, hein? Já veio de uniforme. Verdade. Mas vamos lá, então. Vamos dar início à nossa roda de parola aqui. E como a gente está dando sequência ao tema do Sermão do Monte, então, na semana passada, nós fizemos uma parola a respeito de juntar tesouros no céu. E estamos dando sequência, então, no capítulo 6, praticamente no último trecho do capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus vai falar a respeito da ansiedade. Mas eu acredito que aqui, Paulinho, não está falando, não está fazendo um compêndio, né? Não está fazendo uma defesa de tese sobre o que é ansiedade, mas na verdade Jesus aqui está discorrendo a respeito do benefício de confiar em Deus, de crer em Deus, né? A ansiedade, a gente tem visto ao longo desses últimos anos, vamos dizer assim, tem se tornado o mal do século, né? Muito mais do que qualquer outra enfermidade, a ansiedade que, pela minha perspectiva, é uma questão emocional que acaba o corpo sentindo depois as questões psicossomáticas, né? Existem consequências que vão acabar acarretando no físico, mas a ansiedade tem no seu ninho, no seu nascedouro aí, o coração.
né? Aquilo em onde nós temos depositado a nossa confiança. Então, eu vejo que há um sequenciamento aqui, se você me permite pensar dessa forma. Semana passada nós falamos sobre não colocar a nossa confiança no dinheiro. E nessa semana, Jesus dá continuidade aqui, falando assim, coloque sua confiança em Deus, não coloque sua confiança em você mesmo. Não coloque sua confiança nas circunstâncias, né? Porque, afinal de contas, a cada dia cabe o seu próprio mal. Como é que podemos dar um ponto de partida aqui, Paulinho, para essa questão de ansiedade? Arthur, meu pai dizia, todo excesso faz mal, né? Isso ele falava principalmente quando eu era adolescente, que eu comia 1,5 kg de comida na hora do almoço, né? Então eu julgo que o assunto não era nem tanto o ensino, mas era a economia do lar, na verdade, né? Mas é um ensino que me alcançou. Todo excesso faz mal. Alguém mais expert nessa área dos sentimentos diria o seguinte: ao excesso de passado é dado o nome de depressão, ao excesso de futuro é dado o nome de ansiedade, né? Ansiedade, ela tem um pouco disso, o excesso de futuro, o excesso de antever coisas que podem acontecer, né? E essa projeção na mente, geralmente pendendo para o pior, né? Geralmente pendendo para o mais trágico, né? E no final das contas, o receio de não conseguir resolver sequer na mente as possibilidades trágicas que pessoas projetam para o futuro, vai gerar esse medo de encarar, né, o amanhã, né? Agora, você matou a pau, Arthur, você acertou na mosca quando você disse: o centro da questão aqui não é a ansiedade em si, mas é a confiança, né? Jesus aqui, ele traz uma vacina para esse assunto, para a questão da ansiedade, e por que não dizer também acerca do passado, acerca de qualquer processo depressivo de excesso de passado, quando ele coloca quando ele invoca a conversa, a intervenção do pai lá no versículo 32. Porque ele diz: o pai de vocês sabe muito bem do que vocês precisam, né? Então, em referência ao passado, como que é o passado da vida do crente? Poxa, a nossa vida cristã, ela começa com o passado sendo resolvido, né? A primeira mensagem do evangelho é arrependei-vos. Ou seja, tudo aquilo que servia de uma espécie de acusação, de culpa, tudo aquilo que sujava a minha ficha espiritual foi limpo, né? Então, não à toa, Paulo ele vai falar que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? A palavra pressupõe um novo nascimento. Lembra do bate-papo de Jesus com Nicodemos, lá em João capítulo 3, né? Então, se é um novo nascimento, é uma nova criação, é um novo DNA, é um novo start, é um novo ponto de partida. Então, o passado, ele já não diz respeito mais à minha vida, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que Romanos 8:28 diz, né? E em referência ao futuro, né, que aí toca nesse assunto que perpassa estes versículos finais do capítulo 6, em referência ao futuro, Jesus aqui ele desafia a fé. Só que o desafio da fé, ele sempre vai fazer a gente olhar para trás também, né? Sempre vai levar a gente a olhar no retrovisor. Poxa, Deus resolveu o meu passado, né? Para que eu possa ter a confiança de entregar o futuro nas mãos dele, para que eu possa ter a segurança de entregar o futuro nas mãos dele, né? E quem sabe, às vezes, a nossa ansiedade, ela não vem a ser essa ausência de exercício de olhar para um Deus que não falha, no próprio testemunho da nossa trajetória, né? E projetar essa infalibilidade nos próximos dias. Por isso que Jesus ele deixa claro: o Pai sabe do que vocês precisam. E eu até colocaria um adendo aqui: quem sou eu para querer acrescentar algo naquilo que Jesus disse, né? Mas pregando com toda a liberdade, eu diria o seguinte: o Pai sabe muito melhor do que eu acerca daquilo que eu preciso. Muito melhor do que eu. Eu, nos meus achismos, acho que eu preciso de um monte de coisa.
E ó, vou dizer uma coisa, graças a Deus, nem todas as minhas orações são atendidas. Nem tudo aquilo que eu peço é atendido. Porque às vezes eu peço uma coisa, Deus me dá completamente o contrário, Deus me dá algo que eu nunca imaginei. E eu olho para ele e falo assim: poxa, o senhor teve uma ideia muito melhor do que a minha, né? E às vezes não, na maioria das vezes eu sou surpreendido com ideias muito melhores do que as minhas, na confiança de que eu posso alcançar algo que seja, pelas minhas forças, eu posso alcançar algo que seja bom e agradável, né? Mas bom, agradável e perfeito, só aquilo que ele tem para mim, né? Então, nessa convicção, a gente olha para o amanhã e se a gente conseguir enxergar não o desafio do amanhã, mas a presença de Deus amanhã, né? Debaixo da promessa de Mateus 28, 20, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cara, se eu conseguir enxergar isso amanhã, o problema fica pequenininho, o desafio fica pequenininho, a demanda fica pequenininho, o futuro fica feliz se eu conseguir enxergar essa verdade que Jesus já deixou reservada como um crédito em referência ao meu amanhã. Eu posso ter diversas incertezas sobre o amanhã, mas uma certeza eu posso ter, porque ele disse, ele vai estar lá, né? E isso precisa bastar para que eu não fique ansioso. Muito legal. Então, é bacana esse ponto, quando você faz um comparativo do passado, ele trazer o excesso de passado e o excesso de futuro, né? O excesso de passado, ele traz aí um peso de remorso, um excesso de futuro, um peso de ansiedade. É, e aí, enquanto eu estava pensando nesse tema, vamos falar de ansiedade, vamos falar do mal do século. Tem gente que fala que se Jesus voltasse hoje, ele não seria carpinteiro, né? Se Jesus tivesse vindo hoje, ele não seria carpinteiro, mas sim psicólogo para atender a necessidade das pessoas. E aí eu fico pensando assim, qual é o oposto da ansiedade? O oposto da ansiedade é justamente dentro desse contexto, né? A confiança, a paz e a fé naquilo que ele tem para falar, nas promessas dele. Mas aí, se eu entrar bem dentro das pessoas que eu tenho atendido nos últimos anos, que são os adolescentes, tem também um cuidado que precisa acontecer nessa balança. Porque se de um lado nós falamos assim, nós falamos não, né? O livro de Hebreus fala em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé, de um outro lado, o adolescente viverá na preguiça. Então, se de um lado a balança puxa para um lugar de ansiedade, onde a ansiedade é você tirar o poder de Deus, é você puxar para você essa responsabilidade sobre o seu futuro, sobre aquilo que ele tem para fazer na sua vida, sobre os planos que ele tem para você, para sua família. Nós somos pais de família, somos homens de Deus, então nós temos as preocupações aí do dia a dia da vida, né? Como Jesus está falando ali no monte. Mas e se nós pensarmos assim, não, eu preciso trazer a provisão para dentro da minha casa, a manutenção, enfim, o recurso, eu estou nessa ansiedade de futuro, tirando aí, então, puxando o papel de Deus, a atribuição de Deus para mim. Ele é o meu provedor, né? E eu estou tirando dele. Mas, por um outro lado, nesse contexto da adolescência, e não só da adolescência, a adolescência aí talvez esteja chegando aos 40 anos para alguns homens, da negligência. Então, na desculpa da ansiedade, não, eu não vou me preocupar com essas coisas, eu não vou fazer, enquanto nós entendemos num processo bíblico que Deus ele estabelece parcerias com o homem. Ele pode fazer sozinho, mas ele envolve o homem. E quando em um lugar você tira aí a prerrogativa de Deus de ser o nosso provedor, no outro lado nós tiramos a nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade ela não tem a ver com ansiedade, ela não pode se misturar. Então, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que procuramos, mas nós não somos responsáveis por aquilo que não nos compete. Então, esse excesso de amanhã, de ansiedade, ele não pode ser vinculado com isso num ponto de, não, beleza, então, já que eu estou lutando contra a ansiedade é mal do século, então eu não vou para esse lugar, mas vamos para o outro extremo, um outro extremo. Então, e cavando mais fundo, nós vamos para longe, né? A gente vai puxando Bíblia, vai tudo, mas
Eu penso que a gente até começou de trás para frente aqui, porque o que eu pensei em colocar no final ali como remédios da ansiedade, vocês já jogaram no começo, que é o contentamento. E ok, né? Então vamos falar do contentamento, então, que era uma coisa para o fim, mas a falta de contentamento, isso é preocupante para mim. Então, Arthur, me guia aí, se eu vou falando, se eu não vou falando, porque eu estou perdido aqui na coisa. É, essa falta de contentamento é realmente impressionante. Como as pessoas elas não são satisfeitas, elas não são gratas por aquilo que elas têm vivido. Então, e eu percebo o contentamento como algo profundamente relativo, né? Aquilo que me faz contente, e grato, não faz o outro contente e grato. E se eu mesmo tivesse vivido há 80 anos atrás, o contentamento para mim seria outro. Então, para os nossos filhos ali, para o pessoal que vai na Hellbot, na área de adolescentes, o contentamento ele consiste em ter um celular de última geração. Só que esse contentamento ele vai durar até sair o novo celular de última geração. E esse novo celular, ele vai até o novo celular e até a novidade do momento. Então, gostei muito, muito, amo muito esse versículo que é Eclesiastes 5:10, né? Deixa eu até pegar ele para ler aqui bonitinho, porque Eclesiastes 5:10 é muito legal, que diz bem assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Então, esse excesso de, pô, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico. Tem muita gente na internet dando 1000 maneiras de como ficar rico. Você tem que poupar, tem que investir, tem que isso, tem que aquilo. Na verdade, isso está mostrando para nós, isso é um termômetro. Se tem tanta gente falando e mostrando isso, é porque tem tantas pessoas mais na outra ponta consumindo isso e mostrando que é uma necessidade das pessoas. Ah, eu preciso ficar rico. Eu preciso porque isso vai me trazer paz, isso vai me trazer contentamento, isso vai me trazer satisfação. Mas será que o contentamento e a satisfação não deveria estar somente no fato de estarmos aqui, vivos e sendo aperfeiçoados de glória em glória, de fé em fé, até que chegue o nosso dia? Esse é um ponto bem importante, né? Eu acho que sim. Eu penso que você falou uma coisa, Marquinhos, que eu quero dar uma provocada na gente nesse sentido, que é a questão do senso de urgência, né? A gente tem, a cada geração que avança, e aí por conta de tecnologia, por causa de canais de comunicação cada vez mais próximos, a gente percebe um senso de urgência cada vez maior e um nível de paciência na resposta cada vez menor, né? A ansiedade nada mais e aqui eu não quero fechar o conceito nisso, é só uma provocada mesmo, mas ansiedade nada mais é do que, Deus, eu não consigo esperar a resposta. Eu preciso que a resposta seja hoje, né? E aí, numa geração onde a gente tem tudo na ponta do dedo, tudo em questão de fração de segundo, para qualquer pergunta que você tenha, o Google te responde em fração de segundo, o fato de esperar em Deus é algo que acho que está entrando em choque com muitas pessoas. Porque quando a gente fala de ansiedade, existem muitos aspectos que a gente pode levar em consideração e a gente pode até aprofundar cada um deles no segundo bloco, mas nesse primeiro bloco aqui, eu acho que a gente pode amarrar nessa questão mais do pano de fundo, né? Eu penso que a ansiedade ela pode ser conectada a, por exemplo, impaciência, ela pode estar conectada a orgulho, no que diz respeito à seguinte coisa: a minha resposta é melhor do que a resposta de Deus, né? Eu não preciso esperar a resposta de Deus, eu já sei o que fazer. Então, a nossa perda da capacidade de esperar em Deus a resposta no tempo certo. E aí a gente vê isso, Marquinhos, você que está ligado mais com adolescentes, até de forma precoce quando se fala a respeito de namoro, por exemplo. Né? Eu gosto muito daquele movimento que o Paulinho tem um amigo lá, que é o Eu Escolhi Esperar, né? Esse movimento do Eu Escolhi Esperar para jovens é praticamente a peça do quebra-cabeça que encaixa uma com a outra, porque você junta um conceito de espera com pessoas que não conseguem esperar, né? Então, passa a respeito de orgulho, passa a respeito de senso de urgência. Eu acho que passa pelo viés do medo,
né? No que diz respeito ao quê? Eu estou ansioso porque eu tenho medo da resposta. Pode ser que a resposta não seja aquilo que eu espero, que o Paulinho falou, né? A maioria das vezes, Deus sempre vem com uma resposta que não é aquilo que eu pensei, né? E e aí o medo ligado à falta de confiança, né? Mas eu queria trazer esses sentimentos para a gente discutir, mas, cara, o Paulinho falou uma coisa no começo da fala dele que eu não tinha me atentado, e eu quero fazer uma ponte para você que está nos assistindo, nos ouvindo, para que você, depois que acabar esse vídeo aqui, volta na parola duas para trás, na parola do Ensina-nos a orar, para a gente falar a respeito da oração do Pai Nosso. E aí, Paulinho, eu não participei dessa gravação, mas eu assisti depois. E vocês falam que existe um verbo que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que ele é um verbo que no original do grego significa ele deu, ele dá e ele continuará dando. Significa que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que proverá amanhã. Ou seja, eu creio na provisão da manhã baseado numa experiência de ontem de que ele já deu. Então, viver o dia após dia, Jesus acaba dando aqui uma grande chave para a gente, no que diz respeito assim, olha, o pão é diário, a provisão é diária, a minha bênção é diária, a sua busca da minha presença deve ser diária. Vocês percebem que mesmo Deus sendo um Deus geracional, ele traz para a gente alguns aspectos de relacionamento que são diários, como uma plantinha que precisa ser regada todos os dias. Se você fura um dia, a plantinha morre. Eu tenho uma hortinha aqui na minha varanda, que eu estou já aqui lutando com ela, sem brincadeira, a gente deve fazer 1 ano já, mais ou menos. E você vai lá, a cada 2 dias, você me esquece, dia sim, dia não, você vai lá, rega, e aí chega num dia, você fala, puxa vida, passei 3 e não reguei. E a planta, você chega lá, a plantinha está toda seca já, esturricada, fala, não é possível. Eu falhei um dia só e já está secando, né? Mas é assim mesmo, né? A nossa busca por Deus ela deve ser diária dessa forma. Então, eu acho que daqui a gente já consegue fazer uma trama bem bacana para a gente dar sequência, né, Paulinho? Sim, Arthur. Só para colocar, né? O tempo verbal grego que você citou, ele se chama aoristo. Aoristo, ele tem essa perspectiva, né? De serem diversa, de pensar em algo que foi, que é e será, né? E isso é aplicável somente a Deus. Olha que interessante, isso é aplicável somente a Deus, porque Deus foi, é e será eternamente, de eternidade a eternidade, ele é o mesmo e assim será. Eu volto lá naquilo que eu falei no início, até para não prolongar. O Deus que funcionou ontem, o Deus que funciona hoje, é a segurança que eu tenho de que ele vai continuar funcionando amanhã, né? E isso precisa ocupar o meu coração de tal forma. O nosso conceito, eu vou entrar num assunto aqui que eu acho que vai ficar uma bola para o segundo bloco, mas enfim, o nosso conceito de dependência hoje ele é acidentado, né? O conceito de dependência é acidentado, porque dependência pressupõe, vou usar um termo aqui, que um pastor amigo meu, aí de Curitiba, inclusive, pastor Josadaque Lima, usa bastante. O Josadaque, ele diz assim, ó, a dependência, quando ele está falando de vida simples, algo que o David Cornfield falam muito, o David é o discipulador dele, né? Ele diz assim, olha, a dependência de Deus é nós vivermos uma condição completamente absorvida pelo reino, de forma que a gente olhe para todos os lados e não vejamos mais nada a não ser o reino. Cara, para pensar, uma posição como essa é uma posição que vai me deixar ansioso? Não é, sabe? Não é, não tem como. Se eu olho para o futuro e eu enxergo o reino. Se eu olho para o presente, eu enxergo o reino. Se eu olho para o passado e vejo o que o reino fez em mim, sabe? Então, vou parar por aqui. Marquinho, quer colocar mais uma coisa para a gente encerrar esse bloco? Não, vamos para o seguinte.
Vamos para o seguinte, porque daí se colar qualquer coisa aqui, pode, né? Não tem erro, não. Fazer que nem a minha menina fala assim, a Alice fala assim, ó, abre a mão. Aí você abre a mão e fala assim, dá uma segurada agora e vamos seguir mais para frente. Então, para você que está nos acompanhando, dá uma segurada agora, porque no segundo bloco tem muito mais para falar a respeito, então, do tema Não Andeis Ansiosos, nessa parola 142, a 15ª dentro do tema Sermão do Monte. Então, você já sabe, os paroleiros são multiplataforma. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, você nos encontra nas 3 maiores plataformas de streaming, que é o Spotify, o Deezer e a Amazon Music. Esperamos vocês no segundo bloco. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.